Olá a todos e a todas. Como vocês já estão habituados, da nossa parte, vamos realizar uma conversa call, nomeadamente no mês de junho, com nada mais, nada menos que a doutora Paula Almo, que faz todo sentido para nós. Vou-lhe começar, doutora Paula. Nós, em equipa, quando estávamos a decidir o que é que podíamos debater no mês de junho, falámos logo do mês do orgulho LGBT, fazia todo sentido, e a primeira pessoa que nos lembrámos foi logo a doutora Paula. Obrigada. Foi mesmo assim. Também temos aqui a Vanessa, que dava aqui uma ajuda. Portanto, a primeira coisa que eu gostaria de saber, gostaria de perguntar, digamos, era, de certa forma, o porquê de ser o mês de junho o mês do orgulho LGBT. Ok, antes de mais, eu acho que faz sentido explicar porque é que estamos aqui. Sim, também. Pode Claro, ser? claro, sim. Porque estamos aqui num sítio muito especial. Sim. Muito especial para mim, em particular. Já não vinha aqui há algum tempo por causa da pandemia. Tenho estado pela Casa Arco-Íris, que é uma casa de acolhimento de emergência para pessoas LGBTI vítimas de violência doméstica. E vim aqui especialmente para estar com o Ricardo e para fazer esta entrevista. E este centro é um centro que me transmite a mim energias muito boas. E é o centro que existe desde 2017, que é o Centro de Respostas às Populações LGBTI. É bom estar aqui em junho, é bom estar aqui nesta altura de fim de pandemia, espero eu. E é bom perceber que até a própria pandemia usava um arco-íris como sua imagem, não é? Fica lindamente. Eu acho que estamos com uma bela imagem. E em relação ao mês de junho, eu relembrando, como disse ao Ricardo, estávamos agora aqui numa conversa informal, eu aceitei ter esta conversa sem saber sobre o que iríamos conversar. E, foi um desafio também. Foi um desafio. E tenho plena consciência de que, não estando preparada para ela, poderei não ter as respostas mais certas aqui comigo, mas conhecendo um pouco da história dos grandes movimentos das pessoas LGBTI, reconheço que, pensando na batalha de Stonewall, pensando nos grandes movimentos das pessoas LGBTI, nas grandes batalhas, se quisermos usar esta palavra, que é uma palavra pesada, se calhar o mês de junho é um mês que nos reporta para esta luta LGBTI, e daí ter ficado marcado como um mês de grandes lutas. Em Portugal, também em junho se mantém esta tradição de fazer as marchas LGBTI, muito embora, se pensarmos em Stonewall, pensamos nos Estados Unidos, sim. Mas também em Portugal estas marchas surgem, estas marchas de orgulho gay surgem gay, e depois juntam-se todas as outras multidiversidades, sim, dentro das lutas LGBTI, também em junho, se bem que curiosamente na cidade do Porto, julho, sim, curiosamente na cidade do Porto, o primeiro ano em que a marcha LGBTI acontece foi no ano da morte da Gisberta Salso Júnior, que foi em 2006. Ela morreu a 16 de fevereiro de 2006 aqui na cidade do Porto, infelizmente, não foi em junho que se fez a marcha, foi no primeiro sábado de julho, e assim ficou. Sim. E por isso o país inteiro faz em junho, mas a cidade do Porto faz no primeiro sábado de julho. Sim. E assim se manteve. E por isso lá estaremos a marchar. Era isso que eu ia perguntar. Sim, sim. Estive em todas, sim, estive. O ano passado não houve, não é? Pois. Mas estive em todas e lá estaremos também. Nunca tive em nenhuma marcha. Mas já falei inclusive com pessoas que este ano vai ser um ano em que vamos à marcha. Junte-se a nós. Eu gostaria de saber também, de certa forma, e também se a doutora Paula consegue explicar, como é estar lá. A percepção de estar lá. Sim, olha, é altamente positivo em todos os sentidos. Eu sou uma mulher cis e hetero, e ao estar naquela marcha sinto-me uma pessoa muito pequenina, porque sinto que não sofri o que aquelas pessoas sofreram, e sinto que estou a dar um bocadinho de mim
representando ali muitas pessoas que não conseguem ali estar, porque conheço muitas pessoas LGBTI que não conseguem ainda hoje ter a possibilidade de estar ali, porque o facto de eu estar, para mim continua a ser fácil sair à rua e estar ali, e há pessoas que não conseguem lá estar porque são automaticamente associadas àquele estigma, àquele estereótipo, e não podem fazê-lo porque são discriminadas. Então sinto-me bem, mas com um grande pesar e grande dor pelo sofrimento que outras pessoas passam. Por isso eu acho que é há todo um peso de cidadania ali. Sinto-me tão bem a estar ali como a ir votar em todas as eleições que fui votar desde que fiz 18 anos. Portanto, aconselhava a todos e a todas? A todas as pessoas a estar, sim, a estar ali, a estar em todas as outras marchas de cidadania, a todos os outros momentos de cidadania. Quando às vezes me perguntam porquê que tu estás ali, estou ali como estou no 25 de novembro, pela eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres, como estou no 1 de maio pelos direitos das pessoas trabalhadoras, como estou em todos os outros movimentos de cidadania e de ativismo. Claro que sim, claro. Portanto, era isso que eu queria perguntar também, que a doutora Paula diz que gosta de estar sempre presente, e eu quero lhe perguntar, como é que chegou até aqui? A trabalhar com... Sim. O meu percurso profissional teve várias fases, mas desde sempre foi marcado pelo ativismo. Eu sempre fui irreverente e difícil de ficar quieta. E desde a faculdade que me juntei a um grupo de jovens, ainda na Associação para o Planeamento da Família, onde foi o primeiro local onde eu fiz voluntariado, muito nas lutas pelos direitos sexuais e reprodutivos. Depois, apesar de não começar logo aí a trabalhar nessa área, comecei a trabalhar numa vertente mais clínica, só depois, mais tarde, é que me dediquei a esta área profissional, também ainda nessa altura na APF, trabalhando com diferentes públicos, todos eles vulneráveis, desde as pessoas da etnia cigana, às pessoas trabalhadoras do sexo, à área às pessoas ao nível do tráfico de seres humanos, às pessoas LGBTI, até que a um determinado momento surge com algumas pessoas amigas a vontade de criar a Associação Plano I. Sentimos que faltava dar um passo em frente e fazer algo nosso, algo que queríamos, que fazia sentido, é aquele tal momento de avançar. E assim foi, criamos a Associação Plano I, eu sou uma das cofundadoras e junto com estas outras mulheres amigas criamos a associação. E sempre foi nosso objetivo, aliás, logo de imediato o Centro GIS foi uma das nossas principais preocupações. Criamos o Centro GIS e nunca deixamos de ter em mente o trabalho com as pessoas LGBTI e em particular com vítimas de violência doméstica LGBTI, sobretudo porque sabemos que ser vítima de violência doméstica é uma coisa e sabemos que o governo português tem feito um grande investimento e ainda bem no trabalho com vítimas de violência doméstica, mas sabemos que há uma franja das vítimas de violência doméstica que são estas específicas, as LGBTI, e sabíamos que havia ali um trabalho a fazer e queríamos fazê-lo e assim temos feito. Sim, eu acho que, dando aqui a minha perspectiva, que não só as estruturas de atendimento à vítima, mas com outras respostas que tenham de certa forma o mesmo objetivo, deveriam ser ainda mais reconhecidas, eu acho. Porque eu acho que, reconhecidas no sentido até muito da parte da comunicação social, porque eu acho que se ouve falar muito pouco disto, eu acho que há pessoas que não têm muita perspectiva o que é que as estruturas, o que é que os centros GIS, o que é que as casas de acolhimento, casa acolhidas, por exemplo, fazem. E eu acho que muitas pessoas desconhecem as respostas que aqui a sociedade portuguesa até pode ter e ajudar, e lá está, eu acho que se houvesse mais reconhecimento... Pois, eu acho que o Ricardo vai tocar num ponto essencial, que é o papel dos mídias. Sim. Não é?
E nós sabemos que, embora já existam jornalistas que fazem um trabalho muito bom, também existe ainda uma grande necessidade de formar pessoas na área do jornalismo para fazer um jornalismo mais produtivo e positivo e informativo e menos mediatizado, menos sangue, suor e lágrimas, não é? Porque nós realmente ouvimos muito mais falar das pessoas agressoras e do sangue que correu pela rua do que propriamente das pessoas ou dos casos, não precisaria de ser das pessoas, mas dos casos, dos processos de sucesso e de grande proteção e de integração das vítimas que construíram os seus casos de sucesso. E era importante que estes processos, não digo casos em particular, não é preciso conhecer a pessoa em causa, era saber que também existem processos de sucesso e pessoas que se libertaram de situações agressivas e abusivas e que seguiram com as suas vidas com o apoio destas organizações e que fizeram diferente, porque ainda é muito comum ouvirmos a maior parte da sociedade a achar que é que me adianta, não vai acontecer nada à pessoa agressora, eu vou perder tudo, depois não acontece nada e eu é que vou ficar mal, e não é assim, é possível fazer diferente, só que a verdade é que também não existe este outro lado da moeda, nem sempre é de passar cá para fora, não é? Sim, nomeadamente até a forma como escrevem. Pois, os crimes passionais, a romantização. Sim, e não só, e depois também aqui, não só nessa vertente da violência, mas também aqui o facto de não serem tão inclusivos. Nomeadamente a linguagem inclusiva, acho que deveria ser logo por aí, não dando espaço e lugar de fala a toda a gente, não é? Sim, metem numa caixa. Por todos e não todos. Sim, claro, sem dúvida, Ricardo. Agora, falando aqui um pouco neste caso de pandemia, acho que há alguma diferença, ou nota alguma diferença, o antes e depois Covid-19? Depois, entre aspas? Sim, durante e o durante, sim. Nós sentimos, sim. Aquilo que sentimos mais em relação a todo este período pandémico é que as pessoas LGBTI regressaram muito para casa das pessoas agressoras, e as pessoas agressoras em relação às pessoas LGBTI frequentemente são, ou em cerca de 50% dos dados casuísticos que nós temos e que nós trabalhamos, são em cerca de 50% os próprios pais e mães. São estas as pessoas agressoras que não respeitam a sua diversidade sexual, de orientação sexual, de identidade ou expressão de género. E com a situação da pandemia, se tinham um emprego que era precário, deixaram de ter capacidade de pagar o quarto ou o apartamento, regressaram para a casa do pai ou da mãe. Se tinham uma relação que era também ela frágil e deixaram de ter capacidade financeira para estar a morar com o namorado ou com a namorada, regressaram para a casa do pai ou da mãe. E se estavam a estudar na faculdade, sabemos que as residenciais, aqueles quartos das faculdades fecharam, regressaram para a casa das famílias, e aquilo que nos aconteceu foi que tivemos um aumento exponencial de pedidos de ajuda. Porque na realidade, se eu sou hetero e volto para a casa do meu pai ou da minha mãe, eu posso telefonar à vontade para o meu namorado e falar com ele, eu posso, mesmo em situação de confinamento, eu posso fazer uma videochamada com o meu namorado, eu posso ter uma relação dita saudável de comunicação com aquela pessoa. Se eu sou lésbica, ou se eu tenho uma expressão de género, uma identidade de género que me diferencia daquilo que o meu pai ou que a minha mãe pretendem para mim, eu tenho que voltar para dentro do meu armário e fechar-me lá a 7 chaves. Então voltou o sofrimento, a automutilação, a ideação suicida, voltou aqui todo um quadro de grande expressão afetiva, emotiva, depressiva e de ansiedade e de violência, e tivemos aqui um aumento de pedidos enorme, ou seja, tivemos aqui uma alteração. Então, também explicando lá um bocadinho lá para casa, como é que a Associação João Maria consegue ajudar estas pessoas? Sim.
Aquilo que nós temos neste momento e que sempre tivemos, aquilo que fizemos foi reafetar outras pessoas de outros projetos aqui ao Centro GIS, porque precisávamos de conseguir dar resposta a estes pedidos. Mas aquilo que nós temos é, em primeiro lugar, o que nos diferencia é uma linha de apoio 24 horas. Nós temos um número de telefone que está disponível nas redes sociais, em todo lado, mas que é o 966-090-117, que é uma linha de apoio telefónico de 24 horas, que é sempre atendida, para onde as pessoas podem ligar em situação de fragilidade, de disruptividade, de disfuncionalidade, quando não estão bem e precisam de ajuda. E nós vamos atender, nós vamos orientar, nós vamos chamar o 112 pelaquela pessoa, nós vamos serená-la, nós vamos fazer intervenção em crise. Depois temos todo o serviço de apoio aqui do Centro GIS, que é todo um apoio gratuito. O apoio psicológico, a consulta de psicologia, a consulta de psiquiatria e o apoio jurídico. Okay? Após este telefonema, ou seja, a pessoa liga-nos ao meio da noite, liga-nos ao fim de semana, logo de seguida nós conseguimos marcar para o dia seguinte ou para os dias seguintes este apoio psicológico, o apoio psiquiátrico e o apoio jurídico, sem ter que colocar a pessoa naquelas listas de esperas infindáveis do Sistema Nacional de Saúde, e sabendo aqui que tem profissionais especializados em matéria LGBTI que conseguirão dar uma resposta. E aquilo que fizemos em termos pandémicos foi fazer este atendimento por telefone, ou por videochamada, ou por Zoom, Skype, ou algo deste género. E tivemos muitos pedidos do país inteiro, porque nós, antes da pandemia, atendíamos muitas pessoas que vinham cá presencialmente, quase não fazíamos atendimento, atendíamos pessoas do Algarve, da Madeira dos Açores, que utilizavam muito o Ryanair para vir aqui fazer o atendimento. Mas com a pandemia passou a ser à distância, então era um bocadinho de certa forma poderá ter ajudado um pouco. Ajudou bastante. A grande questão agora é o que fazer com estes utentes, porque agora não temos para onde encaminhar, porque ou continuamos a atendê-los à distância e atendê-las à distância, ou então neste momento não temos serviços para fazer o encaminhamento, porque é muito difícil encontrar profissionais especializados nesta matéria, nesta população, noutros locais. É muito, ou seja, estamos agora aqui com um bocadinho com o bebê nas mãos, não é? Sem saber o que fazer, mas lá havemos de conseguir encontrar uma solução. Quanto mais não seja, continuaremos com os atendimentos à distância, mas é diferente fazer um atendimento presencial ou à distância. A ver, vamos. Pronto, e é isto que o Centro GIS tem. O Centro GIS tem também o atendimento de apoio à vítima, com técnicos e técnicas de apoio à vítima especializados e especializadas, e a possibilidade de acolhimento em emergência na Casa Arco-Íris. Quando a Casa Arco-Íris está cheia, como é o caso, que está agora lotada, pedimos apoio à Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica e tentamos encontrar uma solução o mais adequada possível. Vou dar o exemplo, nós tivemos várias situações em que, estando a Casa Arco-Íris lotada, tentávamos encontrar uma outra estrutura da rede que tivesse, por exemplo, quartos individuais para, ao acolher uma mulher trans, que essa mulher trans não estivesse sujeita à partilha de quarto com uma outra mulher cis numa outra casa. Tentar encontrar aqui uma solução mais adequada. Se partilhasse, poderia ser discriminada pela outra mulher, sim, e nós sabemos que sim. Então tentamos encontrar aqui uma solução o mais adequada possível. Porque acho que, ou seja, a Casa Arco-Íris faz todo sentido, porque se fossem para outros tipos de respostas, mesmo nesse tipo de respostas, sendo o que é, existia na mesma discriminação. Sim, é possível e já tivemos situações, ou seja, não é só o possível, nós sabemos que é a realidade ou que pode efetivamente ser a realidade. Em primeiro lugar, porque os próprios profissionais ou as profissionais não têm formação, não é? E nós sabemos que há pessoas que nem o mais simples distinguem, ou seja, nem sequer conhecem a nomenclatura LGBTI, não sabem distinguir uma pessoa cis de uma pessoa trans, não têm noção específica destes conceitos, e depois as pessoas utentes também não têm informação, não têm que ter e podem discriminar as outras pessoas utentes. Sim. Uma questão que eu também tenho aqui, não é uma questão, uma mera curiosidade que eu acho que a doutora Paula também, acho que se conseguir responder, óbvio. Neste momento,
há mais pessoas jovens, na faixa etária dos 20 ou a partir da adolescência, a ter este tipo de problemas, ou neste momento são uma faixa etária avançada, no sentido de tiveram até este tempo todo sem conseguir, por exemplo, assumir-se, digamos. Fazer o seu coming out. Exatamente. Sim. E agora, quando fazem o seu coming out, têm essas consequências, ou acha que é já a partir da área juvenil que já começa a partir destes problemas? Nós, em termos estatístico, aqui no Centro GIS, na Casa Arco-Íris, continuamos a ter mais as pessoas jovens e jovens adultas, está bem? Sim. Temos menos casos de pessoas ditas pessoas séniores, menos, tá? Continuamos a ter até aos 40, 42, o nosso grande número são as idades dos 20, 25. Agora, aquilo que eu acho é que as pessoas séniores, e ainda falávamos disso numa reunião que eu tive ontem com o Conselho Consultivo para as Questões LGBTI, com uma associação fantástica que é a Opus Diversidades, que é uma associação que se dedica muito a esta causa sénior em Lisboa, é que as pessoas séniores na nossa sociedade, de uma forma geral, são vistas quase como assexuadas, mas de uma forma geral, sejam elas LGBTI ou não, certo? Sim. Ou seja, nós tendencionalmente, até nas nossas famílias, tendemos a ver os nossos pais, mães, avós, à medida que a idade avança, quase como se eles ou elas não tivessem sexualidades, fosse de que tipo seja, não é? Quase como se perdessem aquelas características. Isto faz com que, ao nível da orientação sexual, identidade e expressão de género, estas pessoas, independentemente da forma como vivam, voltem outra vez para dentro dos seus armários e voltem, não é? É isso, o que é muito mau, é muito mau. Mas é esta a realidade que nós sentimos que existe. É perceber que estas pessoas viveram um percurso de vida de grande luta, se calhar até conseguirem sair do seu armário para depois, epá, e agora vou voltar outra vez para o armário. É verdade. É complicado isso, muito mesmo. Mas há muito pouco trabalho feito em Portugal. É isso que eu ia perguntar. Quase nada. Quase nada. Nós aqui temos muito poucos utentes, pouquíssimos mesmo, utentes ditos séniores, sei lá, eu não tenho aqui a estatística comigo, mas temos alguns, mas temos poucos. Sim, utentes. Comparado com Sim, com as restantes faixa etária, sim. Temos cada vez mais jovens, crianças, temos pais e mães que já trazem crianças pequenas. Que é a reação dos pais, mães. Temos famílias já muito boas, também temos famílias que não são apoiantes. Isso é óbvio, há um pouco de tudo. Sim, temos as comissões de proteção de crianças e jovens que nos encaminham cada vez mais crianças com famílias que não tratam bem, não cuidam exatamente dadas estas circunstâncias. Mas também temos famílias apoiantes e temos crianças com 9 anos, com 10 anos, temos situações deste género. Agora, pessoas séniores temos poucas, mas sabemos que existem muitas mais. Sim. Agora, se calhar, estão muito mais resignadas ao seu armário. Sim. De facto, também haver aqui uma pandemia, eu acho que também não ajudou em relação a isso. O facto das pessoas estarem mais fechadas em casa, não conseguirem expressar-se de certa forma, estão sair. Duplamente fechadas, não é? Exatamente, é isso mesmo. Faz-me lembrar um episódio muito engraçado que nós todos os anos fazíamos aqui no Parque Basílio Teles em Matosinhos, fazíamos a Feira da Saúde de Matosinhos, que nós temos uma unidade móvel do GIS, e fazíamos rastreios de VIH, sífilis e hepatites. E fazíamos distribuição de preservativos e gel lubrificante. Então tínhamos sempre, ali no parque, tínhamos um bocadinho de tudo, mas muitas pessoas séniores, porque ali é um parque frequentado muito por pessoas séniores, até que iam com crianças, levar as crianças a passear no parque. E como aquele tinha muitos rastreios de saúde, oftalmológicos, auditivos, tínhamos muitas pessoas séniores que iam à Feira da Saúde. E quando passavam pela nossa carrinha,
perguntavam que rastreio é que podiam fazer lá. E eu dizia-lhes então que podiam fazer de VIH, sífilis, hepatite, e entravam sem qualquer problema para fazer o rastreio. E quando eu lhes oferecia preservativos e gel lubrificante, a maior parte dizia: vou levar para o meu netinho, vou levar para a minha netinha. E com um sorriso malandro. Ou seja, eu acho que há esta necessidade de justificar que eles e elas já não têm sexo, não é? É para o meu netinho ou para a minha netinha. E eu brincava, levo lá, o que me importava era que eles levassem, certo? Porque a realidade é que eles também faziam os rastreios. E a realidade é que aqueles rastreios também vinham positivos, às vezes, não é? E isto é assustador. Porque as pessoas têm efetivamente atividade sexual, como é óbvio, não é? Mas é toda uma castração da sociedade. Que é uma coisa que eu, ouvindo a doutora Alana falar, desafia muito o tabu, eu acho. Aqui não só nas marchas como falou, mas nesta situação que falou agora mesmo dos rastreios, eu acho que a Associação Panuí fazendo isto, parece que de certa forma está a desafiar a sociedade. Sim, sem dúvida, tentamos, claro que sim. O que é ótimo. Claro que sim. Nunca foi para nós não é complicado. Tabu. Não, claro que não, por favor. Porque é isso que eu acho que as pessoas têm que começar a perceber, que não é tabu existir aqui a parte sexual, haver toda a uma vida sexualidade sexual ativa, claro, uma vida sexual ativa, não é muito tabu para ninguém. Claro que não. Eu acho que em relação a isso, o Panuí desafia. Claro. E eu gosto disso. Tem que ser irreverente. Claro que sim. Agora, só aqui uma coisa que eu agora lembrei-me, estávamos a falar há bocado da marcha LGBT e também da batalha de Stonewall, sim. como disse. Eu lembro que também foi em junho de 2016, coincidência também, nos Estados Unidos, aquele desastre. Sim, daquela discoteca, em Orlando. Sim, Orlando, sim. Acha que isso depois impactou muito a comunidade, porque eu não acho que a comunidade, se calhar a palavra comunidade é aqui um bocado, não sei como é que... Se calhar aqui a palavra comunidade é um bocado o mar de dizer, mas como toda a gente diz, eu vou utilizar. Acha que isso foi um bocado impactante para a comunidade LGBT, precisamente no mês onde se celebra o orgulho LGBT acontecer aquilo? E nos Estados Unidos, ainda por cima. O que eu acho é que qualquer grande desastre, aquilo não foi um desastre, aquilo foi um acidente provocado, aquilo foi um homicídio em massa, exatamente, certo? Não foi um desastre nenhum. Eu espero que aquilo seja impactante. Não é? Para a comunidade ou não, para pessoas, eu espero que aquilo tenha sido impactante e sei que o foi, e espero que não seja esquecido e que seja sempre relembrado e que aquelas pessoas tenham sempre um nome e um rosto associado e que se relembrem sempre. E aquilo foi um crime de ódio. Da mesma forma como a morte da Gisberta foi um crime de ódio. Aquilo não foi acidente nenhum, aquilo foi um crime de ódio, foi transfobia. E a transfobia mata, e a homofobia mata. E quando eu digo que foi um crime de ódio, foi ódio em razão da orientação sexual daquelas pessoas, certo? Não mataram aquelas pessoas por gostarem daquela música, mataram aquelas pessoas pela orientação sexual daquelas pessoas, que é algo que aquelas pessoas não escolhem. Exatamente. É surreal, não é? Isso é uma coisa que parece que é difícil de conseguir explicar a alguém. Como é que se consegue explicar que se mata alguém em função de algo que não é escolhido, não é? Por causa do amor. É por causa do amor, o dito amor. É uma coisa muito estranha que não se consegue explicar. Agora, e teve ainda maior impacto por ser no mês em que foi, por ser, se calhar no país em que foi, mas também é um país um bocadinho estranho em relação a todas estas matérias, não é? Do 8 e do 80. Sim, e é estranho, e estamos a falar, pensando agora no que está a acontecer em alguns países, no retrocesso dos direitos das pessoas LGBTI, certo? Se pensarmos na Hungria, na Turquia, se pensarmos no que tem vindo a acontecer em relação a estes direitos das pessoas LGBTI, sinto-me um bocadinho assustada e tenho muito receio que daqui a alguns anos Portugal possa estar neste mesmo processo. Confesso que quem me conhece sabe que eu sou muito positiva, mas eu tenho muito receio que um dia destes uma bandeira destas não possa estar exposta em qualquer sítio, porque acho que estamos a caminhar num mau sentido, e esta extrema-direita está a tomar algum poder e as nossas redes sociais estão cada vez mais envolvidas em ódio, num ódio muito... No que poderiam ajudar tanto a espalhar, digamos, o amor, estão cada vez a ter mais haters, digamos, não é?
o que é muito mau, É. de certa forma, principalmente para as pessoas LGBT. Sim. Porque tanto se vê, falo por mim, como tenho 22 anos e sigo quem sigo nas redes sociais, eu consigo ter a percepção que 50% que eu sigo, ou mais um bocadinho, até é a favor das pessoas LGBT e fazem aqui muitas campanhas, mas depois vai saber os comentários e há pessoas que é o que eu acho ainda mais curioso, são pessoas jovens também. Sim, jovens. Sim. Não é uma questão de idade. Sim, era isso que eu ia comentar. Não é a idade que define aqui. Não. Há 20 e muitos anos que eu ando pelas escolas a dar formação sobre cidadania, igualdade de género e educação sexual. Sou perita nessa área e especialista em educação sexual em contexto escolar. O cenário que eu vou vendo ano após ano em 23 ou 24 anos de trabalho nesta área não é um cenário de melhoria nos jovens e nas jovens. É fácil perceber que há barreiras que se vão construindo e há mensagens negativas que vão passando. Mas isso tem a ver com a educação, se calhar? Ou então um contexto escolar? Não sei, com a educação, com a falta dela, com a falta de comunicação, com a falta de tempo das famílias para os jovens e para as jovens, com a forma como se autoeducam nas redes sociais hoje em dia, o que procuram estes grupos e que se associam a eles, não sei, acho que é todo um conjunto de sinergias menos boas que se juntam aqui, que nem sempre se entendem. Mas a verdade é que não me sinto feliz com este meu percurso pelas escolas e vou vendo que, independentemente dos locais por onde passo, continuo a ver jovens que me dizem eu não quero que aquele rapaz que é gay frequente o mesmo balneário do que eu e eu não quero ser amigo dele. Eu não quero que ele esteja no mesmo balneário. A questão do balneário, porquê, não é? Qual é a lógica? Não quero que frequente a mesma casa bem do que eu. E quando eu questiono e quando eu desmonto, parece que não consigo desmontar. Parece que há ali barreiras e barreiras e barreiras em que eu não consigo desmontar aquela criança errada de que aquilo não se pega. Não consigo. Não há explicação, de certa forma. Por mais que se tente investigar e chegar lá, ou se chega e se percebe que é de contexto. Não sei, pois também as escolas estão muito fechadas nos seus conteúdos académicos e há cada vez menos espaço para trabalhar estas matérias. Sim. As escolas estão cada vez com mais receio das próprias redes sociais. Eu acho que parece que cada docente tem medo de ser gravado a falar deste assunto, então não fala, tem medo da exposição, tem medo que alguém vá dizer para casa de que deram aula de educação sexual, como se a aula de educação sexual não fizesse parte do currículo que faz. Eu pergunto muitas vezes aos docentes e às docentes, mas então também tem medo de dar aula de matemática, que também faz parte do currículo, não é? Qual é a diferença entre uma coisa e a outra? Tem medo de pais e de mães, e os pais e as mães não querem que se fale deste assunto porque têm medo que, ao se falar do assunto, os seus filhos ou suas filhas virem lésbicas ou gays, como se isso fosse possível. Há aqui um sem número de questões que continuam a pairar e que são após barreiras. 23 anos de experiência pública. Sim. São vagas e estamos numa vaga que não é muito até ser que se está a mudar algum ponto, mas depois... mas estamos numa fase que eu não gosto. Não gosto. Esta entrada desta direita, destes partidos, ou deste partido em particular, não tem sido positivo. Em relação a isso, a sociedade portuguesa tem que abrir os olhos também. Não sei, eu acho que vai-nos acontecer o que aconteceu noutros países, não é? Como temos a olhar para o Brasil, temos que olhar para os Estados Unidos, em que tiveram que ir lá em baixo para alterar. Eu acho que infelizmente nos vai acontecer o mesmo, mas é mau, podemos aprender com os outros. E não deixar que isso aconteça no nosso próprio país. Nós temos exemplos, mas depois aqui... Agora aqui uma pergunta que
poderá ser um bocadinho mais inclusiva, não sei. Sim, sim. Há algum tipo de caso que passou por si que marcou mesmo, que chegou a levar-te a casa esse caso e pensar, Há vários, ou vários positivos e vários menos bons. Sim. Se calhar posso falar até do mais positivo que estou a viver agora. Nós temos atualmente um caso na Casa Arco-Íris da pessoa que chegou à casa há 9 meses atrás mais deprimida, mais calada, mais mal, como eu já há muito tempo, em 20 e tal anos de trabalho, tinha visto. Alguém, são 20 e tal anos de trabalho em que eu já vi muita gente a passar-me pela frente, em que eu dizia, está tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, e que hoje é a pessoa mais feliz, mais realizada, mais de bem com a vida, mais organizada, começou a estudar, está a tirar o curso, vai passar para um apartamento de autonomização, está estupidamente feliz, e isto dá-me alento. Se compensa. Isto compensa tudo. Isto é a parte melhor do meu dia-a-dia, é dizer, vale a pena. Sim. Não é? Isto é muito bom. Os casos menos bons, tenho muitos menos bons, e os que são menos bons são aqueles que eu ainda espero um dia que se transformem em bons, porque eu sou uma pessoa positiva. Mas quais são os menos bons? São muitos. Eu estive hoje a pegar em alguns processos, estamos num processo de auditoria, então estive a rever processos. Eu não me consigo libertar de pessoas, eu só me liberto delas quando elas morrem, e por isso só nessa fase. E eu não deixo que ninguém me morra em vida. Então, processos são papéis, pessoas são pessoas a quem eu vou ligando. Eu ligo aos utentes mesmo depois deles saírem durante muito tempo. Mas é o retorno às pessoas agressoras. Ou seja, estava a pegar num processo hoje de manhã e a pensar porquê. É quando está tudo a correr tão bem e quando se sentam ao pé de mim e dizem: doutor, eu vou embora, vou voltar para ele ou para ela, porque ele ou ela vão mudar, e eu penso, é a sexta vez, e vai chegar pior, vai chegar outra vez com a cabeça aberta, com o coração partido, e é aquela conversa dura, aquela conversa Sim. em que eu digo, não vai mudar, já conhece o ciclo da violência, aquela pessoa não muda, vai ser pior, mas eu tenho que ir porque eu amo, porque pronto, então vai voltar pior, mas eu estou aqui de braços abertos e com a porta aberta, está bem? Vai lá no telefone, vai decorá-lo, porque não o pode ter no telemóvel, porque senão vai memorizar o telefone e depois vai-me ligar. Eu já sei que a pessoa me vai ligar, pronto, e já estou à espera daquele telefonema, normalmente é às tantas da madrugada, e já sei que vou buscar à estação de comboio, eu não sei o quê, porque já sei que é o que vai acontecer. Pronto, e tenho muitos casos muito complicados assim, mas faz parte destes ciclos, não é? A doutora Paula tem noção de quantas pessoas é que já ajudou? Eu tenho noção de quantas pessoas já passaram pela minha vida e que também já me ajudaram a mim a crescer, não é? Eu cresci com as histórias delas e elas também já cresceram comigo. Eu tenho montes de... Tudo isto são prendas, eu guardo prendas porque me deixam ficar, isto são tudo prendinhas. A Casa Arco-Íris, então, tem textos, imensos textos, não posso falar deles, senão é muito complicado para mim, mas tenho textos e textos e textos e fotografias e fotografias e fotografias. Porque eu cresço também, a minha vida muda todos Sim. os dias na presença dessas pessoas. Sim. Eu gostaria de mostrar aqui uma coisa, se fosse possível, está bem? Está bem. Vou ler aqui umas coisas que me mandaram, ok? Está bem. Vamos lá ver o que é que são. Não vou dizer quem foi, como é óbvio. Está bem. Mas apenas vou ler. A doutora Paula é muito coerente, complacente, educada e muito rica de energia. Na verdade, ela fez-me aprender a caminhar sozinha e dar valor ao que tenho, porque ser feliz não significa ter tudo, apenas o suficiente, pois a doutora Paula é uma grande pessoa na minha vida e tenho só que agradecer por essa mulher ser forte, por ser essa mulher forte. GP, só assim para ficar aqui
Para a doutora Paula perceber. Depois, ainda tenho outra, que diz: Doutora Paula, não conheço a doutora fora da casa, mas a partir do momento que entra da porta para dentro, consegue meter um sorriso na cara de qualquer utente. Obrigado por me acolher numa casa espetacular como esta. Não tenho palavras para explicar o quão grato estou por tudo que fez por mim. WS. E agora, temos aqui, não, o tempo, digamos, mas mais de equipa, que diz: a doutora Paula, para mim, é muito mais que uma chefe. É, acima de tudo, uma amiga que está sempre lá. É a irmã que eu nunca tive, com quem discuto, quando discordo das opiniões e atitudes, mas sempre respeitando os seus ideais, escolhas e comportamentos. É uma colega de trabalho e uma profissional de excelência imparável. É e será sempre a Dona Paulina. E isto são 3 testemunhos que para mim não fazia sentido ter esta conversa e depois meter em contexto real, para as pessoas mesmo perceberem o trabalho que a doutora Paula faz. Eu sou uma peste de mau feitio, eu sou muito cheia de energia, sempre a trabalhar e às vezes gostava de ter mais tempo para relaxar, mas eu tento entrar naquela casa e estar sempre por toda a gente a rir e bem disposta e transformar a vida das pessoas. Eu sei que sim. E estou sempre, o meu telefone está sempre ligado, está sempre aqui, está sempre ligado dia e noite e vou buscá-las ao fim do mundo. Vou buscá-las onde tiver que ser. Darei sempre outra oportunidade, mesmo depois de 10, 12, 15 vezes de voltarem para a pessoa agressora. Mas fico muito preocupada quando voltam outra vez para a pessoa agressora. Fico, porque tenho muito medo que algum dia me liguem e que não seja a pessoa e que seja a polícia a dizer que alguma coisa aconteceu. Fico muito preocupada. Espero que nunca seja. Espero que sejam sempre eles e elas a dizer: venham buscar rápido, que estou a precisar. E vou. Olha, em nome do projeto, mas não só do projeto, eu acho que posso falar de todos e todas que convivem consigo. Obrigado por tudo que faz. Obrigada eu. Okay? Obrigada. Obrigado por ter feito com que isto fosse possível. Era uma vontade minha já há algum tempo. Eu, como pessoa que apoia muito as pessoas LGBT, fazia-me todo sentido que neste mês fosse este mês o tema e fosse a doutora Paula Obrigada. a dar este testemunho ao nosso projeto. E juntem-se à marcha, venham estar connosco. Com certeza. Está bem? Vão gostar mesmo muito. Acho que é assim uma energia muito boa para a seguir. Está bem? Obrigada. Ok, obrigado nós.